E quando Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque se fará nele uma fonte de água viva, ela ainda estava no intelecto. No versículo da frente ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais aqui tirar. Ela ainda estava no intelecto, ela não queria mais descer ali. Ela falou: eu vou tomar dessa água, não vou ter mais sede. Ela estava no intelecto. Mas quando Jesus disse para ela, quando aquela fonte que estava conversando disse: mulher, vai e busca teu marido, vem e aqui. E ela disse: eu não tenho marido. Então Jesus disse para ela: disseste bem que você tiveste 5 e o com que você está agora não é seu. Aquilo não ficou mais no intelecto, aquilo desceu para o coração dela. Ela disse: Senhor, percebo que és profeta. E quando o Messias vier, ele fará essas coisas, ele falará essas coisas. Então aquilo desceu do intelecto para o coração dela. E Jesus disse: sou eu que falo contigo. Então quando ela desceu no coração, ela percebeu com quem ela estava falando. E quando Jesus disse: sou eu que falo contigo, ela saiu gritando para a cidade. Ela não ficou para ela foi para a cidade e ela disse: vem ver, eu encontrei da fonte da água da vida. Ela saiu gritando na cidade. E muitas vezes nós queremos ficar só para nós, mas que bom que nós podemos gritar ainda: há uma fonte de água viva, há uma fonte inesgotável para que nós possamos dividir para aquele que tenha sede. Oh Deus, que o Senhor nos ajude nessa noite. Às vezes nós pensamos o que aquela fonte foi para aquela mulher. Até quando ela estava no intelecto, ela estava duvidando, é o ser maior, tudo, mas quando aquilo desceu no coração, então ela partilhou aquela fonte, ela procurou partilhar aquilo. Aquela fonte para ela foi uma fonte de recurso. Aquela mulher nunca mais foi a mesma mulher. Então, o que essa fonte é? Ela é uma fonte inesgotável, mas do quê? Para aquele cego Bartimeu, acostumado a pedir esmola naquela esquina com a canequinha, esperando a próxima moeda. Quem sabe ele estava cansado de mendigar, de pedir. Então ele ouviu um alvoroço, e aquilo despertou nele algo, e ele disse para alguém que estava ali por perto: oh, que barulho é esse? Que barulho é esse que estou ouvindo? E alguém disse: o mestre vem vindo. E aquilo despertou uma sede em Bartimeu. E Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que aquela era a única oportunidade que ele teria. E o povo pediu: Bartimeu, calma, cala a boca. E ele gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia. Pois ele sabia que aquilo era uma fonte de misericórdia. E quando o mestre parou e disse: traz-me a mim. Então disseram: Bartimeu, o mestre te chama. Então Bartimeu, a Bíblia diz que Bartimeu lançou de si a sua capa. Ele não precisava mais daquela capa. Quem sabe nós nessa noite nós estamos com a capa de incredulidade ainda. Nós temos a capa de dúvida. Às vezes nós temos uma capa de dificuldade de louvar ao Senhor. Que nós possamos jogar de fora essa capa, assim como Bartimeu lançou a sua capa. E Bartimeu foi de encontro com aquela fonte. Ele sabia o que ele queria. Oh, Deus sabe o que você quer nessa noite, meu irmão, minha irmã. E Bartimeu não titubeou quando o mestre chegou para ele e disse o que deseja. Bartimeu não duvidou, ele disse: eu quero que eu veja. E o Senhor disse: então vê. E Bartimeu enxergou, é o que mais ele desejava, ele enxergou. E não só aquela fonte foi uma visão para ele, mas a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, disse: a tua fé te salvou. Ele foi curado da cegueira e foi salvo. E a Bíblia diz que ele seguiu a multidão louvando a Deus. Nunca mais ele precisou de uma canequinha para pedir uma moeda, porque ele havia experimentado da fonte da água da vida. Oh Deus, quando nós vemos aquela mulher que foi pega em adultério, o que essa fonte foi para ela? O que essa fonte inesgotável foi para aquela mulher?
Quando levaram ela para Anás e Caifás, aquele sumo sacerdote que tinha Deus somente no intelecto, eles disseram: vamos levar ela diante do mestre, vamos ver o que ele diz. E levaram então a multidão, todos conhecedores, todos eram homens santos, todos tinham Deus, mas no intelecto, mas não no coração. E quando chegou diante do mestre, falou, já chegaram citando as escrituras. Mestre, na lei de Moisés manda que ela seja apedrejada, mas o que tu dizes? Nós percebemos nas escrituras que o mestre não deu muita confiança para aqueles homens. Ele abaixou e só disse: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E aquela mulher agachada diante do mestre, aquela multidão com pedras em sua mão para acabar com ela, porque as escrituras falavam que ela tinha que ser apedrejada. E ela então ali agachada, esperando a primeira pedrada. Então Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ela ali agachada, penso eu na minha mente, os barulhos daquelas pedras se soltando uma a uma, e ela esperando receber a primeira pedrada. Mas quando Jesus olhou, não havia mais ninguém. Então Jesus olhou para ela e disse: mulher, cadê teus acusadores? Ela olhou e falou: Senhor, não ficou ninguém. Ali vem a fonte da água da vida para ela. E ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E ela saiu dali uma verdadeira dama, porque havia provado da fonte inesgotável. O que essa fonte é, o que ela produz na vida de um homem, de um pecador, quando ele se arrepende e confessa seus pecados. Ele pode ser um homem mais vil, pecador, mais sujo, mas quando ele experimenta da fonte da água da vida, ele se transforma em um cidadão. A mulher se transforma em uma verdadeira cidadã, porque ela se alimenta da fonte da água da vida. Ela passa a produzir frutos de uma verdadeira dama. O homem passa a produzir frutos de um verdadeiro cavalheiro. O profeta disse: se ele bebia, ele não bebe mais, se ele fumava, ele não fuma mais, porque ele experimentou da fonte da água da vida. Tenho sede de ti, ó Deus, aí está você. Davi disse: te vejo no teu santuário, e a minha alma está sedente por aquele poder. Aí está você. Esta é a diferença. Essa é a diferença nossa com o mundo. A nossa alma clama, nós viemos aqui, ouvimos a palavra e saciamos a nossa alma. O mundo não entende, ele vai saciar em uma cerveja, em uma boate. Mas nós saciamos a sede na fonte inesgotável que é a palavra de Deus. E o profeta diz: isto é que faz as coisas diferentes. É a sede que Deus nos dá, se você saciá-la com a água. Vinde a mim todos os sedentos, venham e bebam da fonte da vida de graça. Sem dinheiro, sem preço, há uma fonte aberta na casa de Davi, na cidade de Deus. Aí está a fonte pela qual você está sedento. Aqui está a fonte pela qual nossa alma está sedento. É pela palavra de Deus. Oh, irmão, qual que é o último recurso para nós nesta era que nós estamos vivendo? O último recurso é essa fonte inesgotável. Os cães dos infernos estão aí atrás de cada um de você. Esse vírus está aí fazendo uma colheita do mal. Está pegando. Mas se nós podemos alimentar desta fonte da água da vida, o que esse vírus pode fazer é nos levar mais perto de Deus. Pois nós estamos com as nossas almas saciadas, mas se nós sairmos da palavra, irmão, nós pereceremos. Que isso possa cair em nossos corações essa noite, que nós possamos vir em cada culto diferente, que nós podemos vir com clamor, porque não, como nós vemos aqui, o diabo não impede você de vir no culto, ele não quer que você beba da água, mas que nós possamos vir e beber o suficiente para nós ter uma vida transformada. Então o profeta diz que as curas surgirão, as ataduras dos pecados cairão por terra. E a palavra diz que quando o homem ou a mulher confessa seus pecados,
e ele é lavado no sangue de Jesus Cristo. O profeta diz: procura seus pecados, você nunca mais encontrará. Aqueles cachorros nunca mais encontrará aquele cervo que encontrou aquele riacho. Que isso possa ser a nossa alma nessa noite, que nós possamos caminhar nesta palavra, que possamos caminhar nessas mensagens, e jamais o inimigo pegará nós quando nós estamos aqui, porque ela limpa nós de todos os pecados. Que essa possa ser a nossa feição essa noite, meus irmãos, que por isso possa provocar a sede verdadeira, porque a fonte da água inesgotável ela está na palavra, a fonte inesgotável ela está nas mensagens do profeta. Não haverá outro mensageiro, não haverá outra fonte. Não, esta é a mensagem da hora, esta é a fonte inesgotável para nós. Não haverá outro. Quando o profeta chegou além da cortina do templo, ele disse: os grupos de Paulo estarão aqui. Aquelas pessoas gritaram sim. Os de Pedro estarão aqui. O profeta disse, aquele povo respondeu para ele sim. E o profeta disse: então meu grupo entrará, porque aonde Paulo pregou eu preguei, aonde Pedro batizou eu batizei. Pedro tinha encontrado a fonte da água da vida. Ele disse: arrependei-vos, pois cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Esta é a fonte, não há outro caminho para nós, irmãos. Nós vemos que tinha um grupo de irmãos que estavam em dificuldade, e quando Paulo saiu da prisão, Paulo foi visitar aquele grupo, e Paulo disse: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nós nem sabemos que tem o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: vocês são batizados com que batismo? Eles disseram: com o batismo de João Batista. E Paulo, com toda a ousadia do Espírito Santo, diz: aquele batismo não serve mais, aquela fonte não é mais. Mas Paulo diz para ele: seja batizado em nome de Jesus Cristo. E Paulo impôs as mãos sobre aquele grupo de pessoas, e eles receberam o Espírito Santo, e eles foram saciados com essa fonte inesgotável. Vamos ouvir esse hino nessa hora. Se você tem um pedido, se você tem um desejo, se você tem uma sede nessa noite, irmão, não titubie. Faça como o cego Bartimeu. Ele clamou por misericórdia, e quando ele chegou diante do mestre, ele não titubeou de maneira nenhuma. Ele disse: eu quero enxergar. Oh, que nessa noite, qual é o seu problema? O que você precisa? Essa fonte inesgotável está aqui para você. Ela está aqui para mim. Enquanto nós vamos ouvir esse hino, você clama por ele. Faça como o cego Bartimeu: tenha misericórdia de mim, e pega a sua oportunidade, não deixe ela passar. Se você está enfermo, receba a sua cura. Se você está fraco e cansado, beba desta fonte inesgotável de força, e você terá força para caminhar, você terá força para estar aqui no próximo culto. Vamos ouvir esse hino na inspiração que nós fomos desde o cântico dessa noite, irmãos. Para renascer, para reviver, precisei chegar em uma fonte, dela eu bebi,
de Deus.